Bem, bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula do dia 26 de abril de 2021. Não havendo manifestações contrárias à gravação, esta segue sendo feita, tá bom? E aí, como é que vocês estão? Estão por aí, pessoal? Opa, tamo aí. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom Bom dia. É um sono, né? Um sono. Tudo bem, vamos lá, pessoal. Bom, para o nosso encontro de hoje, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, senhor. Tá bom, beleza. Bom, para o nosso encontro de hoje, pessoal, eu havia pedido que vocês lessem e, se possível também, se estivessem afim, ouvissem a leitura ali do Missa do Galo. E aí a ideia é que a gente discorra o nosso encontro hoje a partir dessa leitura de vocês, tá? Do conto, e aí, por conta dele, através dele, por meio dele, a gente vai destrinchando algumas características do período realista e do período realista literário, claro, e do Machado de Assis, características estilísticas do escritor. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês: como é que foi a experiência de ter lido o texto do Machado de Assis, e também já perguntar para vocês quais características, o que chamou a atenção de vocês, e aí a partir disso, a partir das observações, a gente vai discorrendo, tá? A palavra está aberta. Pessoal, vocês leram o texto? Não, sim, senhor, eu li, só que eu tava arrumando um negócio aqui pro meu irmão, mas, tipo assim, eu achei esse texto, assim, muito mais descritivo, eu diria, porque, tipo assim, tá o tempo todo descrevendo como é que a Conceição é, né? Descrevendo os atos dela, tanto é que o diálogo e a missa do Gala, acho que acaba ficando meio de lado, assim. O ênfase é mais na personagem. Beleza. Lucas, quem mais? É uma coisa que a gente já pode chamar atenção é o seguinte: Missa do Galo é uma narrativa em primeira pessoa, né? De praxe, de regra ou comum, as narrativas do realismo e do naturalismo, que é essa segunda metade do século XIX, ela vai ser em terceira pessoa, porque ela busca ser muito mais objetivista. Como estão no período do cientificismo, os escritores buscam um afastamento da história para poder narrá-la da maneira mais imparcial possível. O Machado de Assis ele dá uma rompida nisso quando ele, nessa característica do narrador, quando ele sai da terceira pessoa e passa para a primeira pessoa. Por quê? Porque uma personagem que narra em primeira pessoa nunca é uma personagem 100% confiável, tendo em vista que ela vai defender o seu ponto de vista da narrativa. Então, todo fator objetivista que se encontra na literatura realista naturalista, quando a gente tem uma primeira pessoa, ela acaba se distanciando e vira uma narrativa muito mais viciada, ou seja, carregada dos valores e da intencionalidade daquilo que quer ou não quer revelar a personagem. E o Missa do Galo, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa, que é o Nogueira,
E ele está fazendo essa narrativa muitos anos depois, lembrando quando ele tinha 17 anos. Agora ele já provavelmente é um cara que deve ter os seus ou 30, ou 40, ou 50 anos. E ele se lembra de quando ele tinha 17, essa conversa inusitada que ele teve com a Conceição. Então, quando a gente vê a descrição que o Lucas coloca da personagem Conceição, é uma descrição que ela está subjugada aos critérios de valor da personagem Nogueira, que é o narrador da história. E aí, com isso, a gente não pode nunca atribuir 100% de verdade sobre a personagem, porque um narrador em primeira pessoa não domina, ele não é onisciente, ele não domina todos os atos, paixões, intenções, pensamentos das outras personagens. Sempre haverá uma suposição, né? Tanto é que num determinado momento o narrador até ele faz uma observação que ele diz para nós, interlocutores, né, leitores dele, olha, há passagens, há coisas que eu não me lembro muito bem, que me fogem à memória. Mas eu me lembro que ela, que antes parecia ser uma pessoa que não é com essas palavras que ele usa, mas sem graça, agora passou a ser linda, lindíssima. Então, mas ele faz uma observação de que ele não domina toda a sua memória. Mas mesmo assim, ele vai narrando a sua história, né? Que mais, pessoal? É para ser uma aula dialogada, tá? Então, Eu não entendi esse conto. Eu entendi, mas é que meio que é um conto que eu não, sabe, não tem profundidade. É só aquela história ali. Pra que eu leria, entendeu? Eu não, tipo, é só a história da Conceição lá. Nem a Missa do Galo ele explica o que é a Missa do Galo. É tipo. É só ele falando da Conceição ali. Só uma mulher que é atraída, daí ela fala comigo, e daí pronto. Aí tipo. Nossa, legal. então, Yuri, vamos lá. Agora é importante a gente, por isso que a gente também está fazendo esse exercício em aula, porque agora a gente precisa atingir outras camadas mais profundas do texto. Numa camada primeira, uma camada superficial, assim, a cobertura do bolo, a gente vai ver, tá, é uma conversa que eles têm na noite de Natal. Porque a missa do galo é um conhecimento prévio que as pessoas podem ter ou não. Mas missa do galo é aquela missa que vara a noite até o galo cantar na noite de Natal. Essa é a missa do galo, né? Mas, Yuri, essa história ela não é tão simples assim. Porque veja só, vamos partir do princípio que é uma narrativa em primeira pessoa. Vamos supor que um amigo seu fosse contar essa história para você. Essa história só valeria ser contada apenas se algo pudesse ter acontecido de fato. Mesmo não sendo narrado que houve um beijo, uma pegada dos dois, essa história só é contada se existiu a possibilidade disso ter acontecido, mesmo não tendo acontecido, de fato. Porque se for assim, uma lembrança, quando eu tinha 17 anos, eu estava na casa de um cara que foi casado com a minha prima, mas minha prima morreu, e eu fui para lá porque eu estava estudando os preparatórios, que eu ia tentar entrar num curso superior. E aí, o cara traía ela uma vez por semana, e o cara, inclusive na noite de Natal, saiu para ficar com a amante. E aí eu ia na missa do galo com um vizinho. E só que antes da missa do galo eu fiquei lendo Os Três Mosqueteiros. Aí tava lendo na sala e de repente a Conceição apareceu. E a gente ficou batendo um papo ali, e eu quase perdi o horário da missa. Aí você vai falar, tá, que lixo de história é essa? Por que você tá me contando isso? É totalmente diferente se eu falo, então. E aí o cara traía ela uma vez por semana. Na noite de Natal, o cara foi pra amante, foi pra casa da amante. E eu tinha combinado de ir com um vizinho na missa do galo. Eu queria conhecer
porque já que eu moro no interior, não tem essas festas assim, né? Esses momentos grandiosos, porque, pô, na corte, né? Então, eu queria ver a missa do galo lá na corte. E aí, eu tava na sala lendo, cara, do nada apareceu a Conceição vestindo sabe, um baby doll, tudo, tudo assim, ó, levezinho, era até meio transparente. E assim, como quem não quer nada, ela veio perguntar, como puxar papo comigo. Eu achei meio estranho aquilo. Mas aí ela começou, sentou na minha frente. Teve uma hora que ela tava na minha frente. Ela colocou os braços assim. Caiu o baby dollzinho. Caiu assim, ó. E eu vi o ombro dela. E aí logo depois ela fez assim, ó. A gente tava batendo, conversando sobre coisas aleatórias. Ela fez assim, ó. Cara, ela nem era bonita assim. Mas eu comecei a achar interessante. Aí teve uma hora que ela levantou e ela andou com um desalinho honesto. Sabe um desalinho honesto, aquela reboladinha? E ela me viu de canto de olho. Será que é? E uma hora eu fui levantar, porque eu tava meio sem graça, fui levantar, ela colocou a mão no meu ombro e não deixou levantar. E ela ficou puxando um papo, veio pertinho de mim, e dava umas risadas assim, tipo, coisas como, eu perco o sono, depois tenho dificuldade para dormir, eu também. E aí a gente foi batendo um papo, né, foi conversando. Teve uma hora que ela cruzou a perna. Eu cheguei a ver toda a parte assim, do joelho, da coxa, não deu para ver tudo. Veja só, Yuri, é uma mulher que é traída pelo marido. Semanalmente o cara dorme fora de casa. Essa mulher, ela, essa mulher aparece em 1861, 62, à noite, já perto das 11 horas, aparece quando todo mundo da casa já estava nos quartos para dormir, aparece vestindo um roupão que só usa no quarto, no espaço íntimo. Ela aparece utilizando as chinelinhas da alcova. A alcova é quarto. Chinelinha de quarto é uma coisa que você só usa no espaço da intimidade do seu quarto. Hoje o pessoal usa pantufa dentro de casa, é como se fosse um tipo de pantufinha, mas que você só usa dentro do quarto. Ou seja, ela aparece num espaço da sala que há pessoas que não são, há uma pessoa que é o Nogueira que não é da casa, e ela aparece usando roupa do quarto. Lembrando que esse quarto agora não tem nem o marido, porque o marido tá traindo. E eles têm uma conversa. Essa conversa, aparentemente, ela não diz nada, mas ela vai dizendo tudo, que é a possibilidade dessa mulher se libertar dessa condição resignada de ser traída e nada fazer. Por que ela não faz nada? Porque é uma mulher que casou aos 27 anos. Tá, por que ela casou aos 27 anos? Significa que ela era muito feia, tá? Pouco importa se era bonita, se era feia. O fato é que casar por amor é uma coisa contemporânea, uma coisa recente. Contemporânea não, uma coisa recente. Porque se casava por, por um contrato. Por um E mesmo contrato. que não fosse por contrato, era 1860, né, sir? Exato. Tanto que a mãe dela tava na casa e a mãe dela, tipo, não podia ouvir ela falando com o guri lá de 17 anos, eu não lembro o nome. Com Mas certeza. a mãe dela podia saber que o marido tava traindo, que isso era, entre aspas, normal. Exato. Quer dizer, mesmo sendo desgostoso o fato do cara trair, mas ela tinha que ser resignada.
Ou seja, ela podia não gostar, mas ela tinha que aguentar aquela situação. E porque era um homem traindo. O Machado coloca essa mulher em potência de traição, tá? E isso é uma coisa que é uma coisa muito, muito ousada para o período. Onde é que eu estava? Ai, antes do Vitor falar ali. Do dinheiro, é isso que eu ia falar. E essa mulher, então, a Conceição, ela, ao casar aos 27 anos, não importa se era bonita ou feia, o que importa é que ela não tinha dinheiro. Porque se ela tivesse dinheiro, veja só, casar aos 27 anos hoje, em 2021, é uma coisa super normal. Uma pessoa casar com 27 anos em 1861, 62 é muito tarde, porque os casamentos eram arranjados logo no início da puberdade, ou seja, quando a mulher passava a menstruar, logo possível de procriar, muitos casamentos já estavam arranjados, mesmo que casassem um pouco posterior, mas a partir do momento que o órgão reprodutor da mulher está funcionando e está em potencial de reprodução, ela já se tornou mulher e ela poderá se casar. E aí os casamentos se davam por dote, ou seja, se tem dinheiro, logo é uma pessoa que vale a pena casar. Então, e ela, por casar aos 27 anos, não tem a ver com a beleza dela, tem a ver com a questão financeira. Ela, tanto é que a mãe mora junto, provavelmente ela já é órfã de pai, e a mãe dela é uma outra pessoa que ela e a mãe não tinha dinheiro. Apareceu esse cara que já era viúvo, né, porque ele perdeu a primeira mulher, ela vai se casar. Provavelmente o Menezes, que é o marido dela, é bem mais velho que ela. Bem mais velho, eu quero dizer, se ela tá com 30, ele talvez tenha uns 45, 50 anos. E essa mulher, enfim, ela tá numa situação resignada. E veja só, um outro ponto, uma outra camada que é importante. Eu não sei se eu cheguei a mencionar para vocês, mas eu vou escrever aqui um cara chamado Gustave Flaubert. Ele publica Madame Bovary em 1857, na França. E o Gustave Flaubert, ao publicar essa obra, eu já mencionei para vocês essa obra? Mencionou. Sim. Então tá, então não vou repetir. Então, então o que é importante é saber que ele teve que responder um processo sobre imoralidade na França. Então, Machado, ele vai trazer para o Brasil, ele é um leitor de Flaubert, né? Ele vai trazer esse papel feminino com direito a gozar os seus desejos, porque a mulher estava numa condição totalmente subjugada, e ao colocar essa Santa Conceição, o Machado de Assis, ele é extremamente irônico, tanto é que ela é chamada de santa, mas veja só, uma mulher que hoje, vamos pensar em 2021, uma pessoa, já homem, mulher, não importa o tipo de relacionamento que tenha, que tem um relacionamento estável, depois de alguns anos se perde o marido, a esposa, essa pessoa casar com outra depois de 3 meses, hoje, ainda assim é estranho, concordam? Uma pessoa que for casada lá, sei lá, que seja 3, 5, 10 anos, a pessoa morre, você fica viúva, e casar daqui 3 meses já é estranho. É bem inusual. Imagine em 1861, 62, uma pessoa, 3 meses depois do marido morrer, se casar com o cara que era o escrevente juramentado do marido, ou seja, o cara do advogado que cuidou da papelada para repassar a herança para ela. Então, o cara que cuidou da papelada, que é o advogado,
foi quem casou com a mulher. Então, quer dizer, Super tranquilo, senhor. Não tô vendo o absurdo nisso. Nem parecia ser que ela mesma matou ele. não entendi, Vitor. Ah, desculpa. Nem parecia ser que ela mesma matou ele. Não, mas ela não matou ele. Mas é isso que passa a impressão. Tipo, que horrível. Assim, mas o conto fala, ele morreu de apoplexia, ou seja, ele tem um derrame. Ele morre de um derrame. É isso que acontece com ele. O conto quer mostrar que o cara casou com ela por interesse ou algo assim, né? É isso o que deixa dúvida, mas pode não ter sido nada disso. Não, o cara, claro, ele casa com ela para ter uma vida. Veja só, ele já era viúvo. Ele casa com a mulher porque ele precisa, dentro da sociedade, precisa ter um relacionamento, porque isso o coloca num determinado status. É isso. Não significa que ele está apaixonado por ela, tal, nada disso. Tá? Então, ele é o cara que tem dinheiro. Né? Ela era uma mulher pobre e que, ao casar, se vê numa situação fora da pobreza. E aí ela vai para uma casa, tem onde dormir, tem onde comer, tanto é que ela leva a mãe para ir junto, porque a mãe não se sustenta sozinha, né? Então, essa é a situação. O que eu tô querendo dizer para vocês, pessoal, é que não é um conto simples. É um conto que traz uma série de características de um período que é literário, mas é um período culto histórico, cultural brasileiro, não só brasileiro, mas também europeu, porque é um conto que ele tem de origem o eurocentrismo, né, uma cultura eurocêntrica, mas é um conto muito rebuscado. Uma outra coisa, quer dizer, vou parar de falar um pouco e escutar um pouco vocês. Quem mais gostaria de falar? O Yuri, tá percebendo que assim, ó, tem outras camadas nesse texto que fazem com que esse conto, que aparentemente nada acontece, acontecem muitas coisas? Tô sacando, tô sacando. Com isso, eu não estou dizendo que você e nem ninguém aqui tem que amar e sair daqui gostando de Machado e tal. Mas é importante, sendo Machado o considerado o maior escritor literário brasileiro de todos os tempos, e é por isso que a gente vê ele na escola, é importante a gente passar por ele para compreendê-lo. Veja só, não é uma questão de amar. Eu gosto muito de Machado de Assis. Confesso que não gostava de Machado de Assis quando eu estava no ensino médio. Fui me apaixonar por Machado de Assis quando eu estava na faculdade de letras, que aí eu comecei a descobrir Machado e ver que ele não é uma questão de escritor sério. Ele é um escritor refinado na sua ironia. Ele é um escritor que ele debochava das estruturas sociais do século XIX. Então, assim, ele é um cara que... E assim, Machado de Assis, quem era? Quem era essa figura? Ele era filho de uma portuguesa, lavadora de roupa, assim, que vivia nas tinas, lavando roupa, e com um escravo alforreado. Então, ele é fruto, né, desse relacionamento, eles eram empregados, a mãe dele vai morrer muito cedo, e ele é meio que adotado pela senhora que da casa que o pai trabalhava, que os pais trabalhavam, mas a mãe morre. E o Machado de Assis, com isso, ele é negro. Ele é negro, pobre, ele sofria de epilepsia e era gago. Ele tinha tudo para assim continuar sendo um empregado. Mas ele é adotado por essa mulher ou ele é tutoriado por essa mulher e ele acaba tendo uma condição de vida um pouquinho melhor. Tanto é que ela consegue pleitear que ele entre numa escola de mulheres para ficar calado no fundo da sala.
e assistia a algumas aulas. Ele não era matriculado, mas ele podia assistir num colégio de mulheres algumas aulas. Colégio de mulheres, pensem só, o Machado é de 1839. Ele nasce e ele vai morrer em 1908. Então, esse colégio de mulheres não era para a mulher ser livre, era para a mulher aprender as questões básicas e, sobretudo, saber coser, né, costurar, saber as coisas que eram de uma dona de casa. Então, não era educada para política, para filosofia, mas mesmo assim o Machado de Assis, que vendia bala na frente dessa escola, ele vai aprender sozinho, como autodidata, ele vai aprender alemão, vai aprender inglês, vai aprender francês, e com 14 anos de idade ele vai ser tipógrafo, ou seja, ele ajudava a imprimir os jornais da época, só que logo ele vai assumindo, publica uma poesia dele, e ele passa a ser revisor de texto, porque ele é um cara que vai dominar línguas, e ele passa a ser revisor até assumir cargos maiores dentro da imprensa. Só que o Machado de Assis ele consegue, num determinado momento, ser trabalhador do Ministério da Agricultura, de segundo escalão. Então, dentro do Ministério da Agricultura existia, né, o ministro, o primeiro cargo, ele era segundo escalão, como se fosse um dos diretores. Então, ele se tornou um servidor público. E, com isso, ele conseguiu administrar o tempo dele de escritor e o tempo dele dentro do Ministério da Agricultura. E aí ele conseguiu ter uma vida tranquila. E teve um casamento com a dona Carolina, que dizem que foi um casamento muito pleno, as biografias falam isso, um casamento muito, muito feliz, embora ele trate da falência dos casamentos burgueses da época, com as traições. Ele não teve filhos, mas teve um casamento muito feliz, muito pleno com a dona Carolina. Inclusive, a dona Carolina morre em 1904, e os 4 anos finais da vida dele são 4 anos muito reclusos, e dizem as biografias muito tristes. Tanto é que quando ela morre, ele publica um texto, a dona Carolina, uma poesia que é lindíssima. Eu vou ler para vocês, já que vou pegar aqui na internet. Uma poesia linda. Vou ler aqui para vocês. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Não, senhor. Então eu vou compartilhar só para vocês verem a poesia. A poesia é muito bonita, sabe? Uma poesia de alguém que vive ao lado de uma outra pessoa a vida inteira e perde essa pessoa. Certamente vocês já ouviram histórias de pessoas muito mais velhas, de avós, avós, que viveram muito tempo junto, depois de morrer, ou o avô ou a avó, né? O outro morre pouco tempo depois, e dizem que morreu de solidão, ou de desgosto, ou de tristeza. Já ouviram isso? Não sei se... Sim, senhor. Aqui na minha rua, tipo, só tem velhinho, né? Literalmente. Tipo assim, muita gente velhinho. Aí, tipo assim, morreu uns 2, 3 de Covid. E, tipo, morria um, assim, 2, 3 meses depois, a esposa já morria, no caso. Tipo, era muito absurdo. Tipo, Mas morria, mas não de Covid. não de Covid. Uhum. Morria, tipo assim, ficava fraco. Tipo, teve um até que morreu de anemia. Tipo, muito... Muito assim, sei lá. Um bateu um câncer depois. E o que diz quando falou morreu de tristeza e tal, é isso que o Vitor falou, quer dizer, a pessoa, por conta da tristeza, ela acaba não se alimentando mais direito, acaba não se cuidando mais, enfim, emocionalmente ficam muito abaladas e isso vai fragilizando o corpo, né, a ponto de chegar à morte, né. Olha só que poesia linda aqui, ó. A Carolina, isso ele lê no enterro dela, no momento ali que estão no enterro, ele lê: a Carolina, querida, ao pé do leito derradeiro em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida,
trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa e separados. Que eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. É um soneto que ele escreve para ela. Quando eu leio, sempre que eu leio esse poema, me dá um aperto no coração, assim, porque eu acho que é uma coisa tão... Você escrever algo para alguém depois de tanto tempo casado, e essa pessoa, seja para um amigo, o amor da sua vida, é um amigo, uma amiga, enfim, alguém importante, Tá, mas quero escutar um pouco mais de vocês sobre as impressões acerca do texto. Vamos lá. Quem mais, pessoal? Vale... Só Pode falar, André. Posso falar? Pode, Tipo, pode. eu, depois de toda aquela tensão entre os dois lá no texto, eu fiquei meio, sei lá, agoniado que não, tipo, não deixou bem claro se rolou alguma coisa ou não, sabe? Fiquei meio, eu não sei explicar, mas tipo, fiquei torcendo pra eles, sei lá, pelo menos se beijarem, sabe? Ela, Tipo, por isso que eu também não gosto de ler. É a mesma coisa que o André, eu não gosto de ler Machado de Assis por causa disso, porque ele sempre é tipo, traiu ou não traiu? Beijou ou não beijou? É ele que faz isso, tipo, de propósito, e ele é muito bom fazer isso, porque a gente fica muito bem curioso. Mas é horrível ler isso, cara. Eu não gosto, velho. Que daí tu não fica. Porra, o que aconteceu? Aí tu nunca vai saber que ele já morreu, não tem o que ele falar. André, quer completar? não, senhor, só isso mesmo, só. Então, isso daí, ó, que vocês estão falando, é o anticlímax. Veja só, o que a gente precisa compreender. Por isso que é legal que vocês... às vezes vocês podem pensar, mas eu vou falar sei lá, às vezes não é legal isso que eu vou falar. Não, isso que vocês estão colocando é muito bom. Por quê? O Gabriel está falando aqui, eu acho muito legal essa frustração que ele causa. Veja só, o que a gente precisa compreender. No romantismo, período anterior, havia a idealização das conquistas, a idealização do amor, havia a idealização de mundo. Porque o que acontecia no romantismo era o quê? O nascimento das nações, na sua construção de narrativa histórica, a construção de uma língua única, ou uma língua que unisse, né, as pessoas. Então, veja só, que existisse uma cultura que unisse todas as pessoas daquele território demarcado, havia a idealização do amor, havia a idealização das lutas sociais. Todo esse canal da idealização é rompido pelo realismo. É como se nós saíssemos do espaço apolíneo de luta, de conquistas idealizada, ou pela ideia platônica. Lembram de Platão, o mundo das ideias e o mundo real, o mundo sensível, sai dessa ideia platônica, idealizada, e cai na realidade. E aí o que o Machado vai fazer é: não, eu não vou botar os dois se beijando para você se deliciar, porque se você quer isso, vai ler um folhetim barato do romantismo, porque aí ele vai resolver isso que você quer. Você tá torcendo para eles se beijarem? Aqui na realidade, não. Então ele cria essa frustração proposital, porque o realismo ele é todo calcado, substanciado, enraizado nas descontinuidades da vida. Enquanto, vou traduzir por uma outra situação. Quando vocês têm uma festa para ir no final de semana, e vocês sabem que essa festa do sábado vai estar a pessoa
com a qual você está muito interessado e certamente você vai querer dar um beijo nessa pessoa, você vai querer alguma coisa com essa pessoa. Você idealiza na sua cabeça ali, você vai idealizando um momento perfeito para que você conquiste aquilo que está na sua cabeça, que você dá um beijo, você ficar com aquela pessoa, etc. Ok. Esse mundo idealizado é a prévia da festa, ou seja, o espaço do romantismo. Chega na festa, é completamente diferente daquilo que você imaginou. Porque a coisa não acontece, você imaginou que você ia chegar na festa antes da pessoa, e que a pessoa ia chegar e ia te olhar, por exemplo, e vocês iam ter uma troca de olhares. Só que aí o que aconteceu é que você chegou na festa, a outra pessoa já estava lá, já estava conversando com outras pessoas, e mais, já tinha outra pessoa interessada nela, e estava batendo um papo, e toda aquela coisa idealizada da tua cabeça é desconstruída pela realidade. O Machado está interessado nisso, pelas descontinuidades da realidade. Um outro exemplo, quando nós trocamos mensagem pelo WhatsApp com alguém, está num campo que é muito mais absoluto no seu tempo. Traduzindo, a mensagem de texto que nós enviamos por WhatsApp, pensando em nós, interessado em alguém, e supostamente essa pessoa interessada em nós. A gente manda a mensagem, a pessoa recebe, ela administra o tempo da comunicação. E aí você, quando recebe a mensagem, você pensa e você escreve alguma coisa, escolhe o emoji, ou sei lá o que, e envia. Esse tempo fica um tempo absoluto da comunicação. Ou seja, não há espaço para a instabilidade da relação. E aí, quando você se encontra presencial com outra pessoa, você percebe que o mundo, a realidade é muito mais difícil, porque ela é cheia de fissuras, cheia de buracos que não são preenchidos pelo tempo absoluto da mensagem. Porque o aqui e agora a gente fica sem graça, a gente às vezes não sabe o que falar, outra pessoa também não, há silêncios. O tempo do silêncio, que às vezes nos deixa sem graça, é o tempo da realidade, que quando a gente troca em mensagem, ele não existe. Essas fissuras dentro da realidade, para lidar com elas, é só a gente deixando muita idealização, muito romantismo de lado. E aí essas frustrações, esses descaminhos, essas descontinuidades, esses terremotos, essa instabilidade, ela é dada pelo real. E aí que tá essa coisa de que não vou preencher com idealização isso que está passando pela sua cabeça. E aí o Machado de Assis trabalha com um anticlímax proposital. E aí o Yuri, nunca sei se beijou, não beijou, traiu, não traiu. Por que isso? Porque às vezes nem é isso que interessa se traiu ou não traiu. Por exemplo, quando a gente fala de Dom Casmurro, não importa se traiu ou não traiu. Importa a gente ver um homem que sucumbe, que entrega a sua vida por uma coisa chamada ciúme. Se você quiser ler, veja só, é uma narrativa em primeira pessoa. Só vale a pena se você é o Dom Casmurro que resolve contar aquela história. É óbvio que você acredita que a Capitu traiu, porque o cara tá contando, ela fez isso, aconteceu. O cara tá o tempo todo testemunhando e dando provas de que tinha tudo, eu não vi. Mas aconteceu isso, e você, como meu amigo, você vai acreditar em mim, que é óbvio que ela me traiu, né? Porque eu tô te dando todos os dados, e o amigo vai falar, realmente, tudo isso que você está falando é bem provável que ela tenha te traído. Pouco importa. O que a gente vê é um cara que sucumbe ao ciúme. E quem aqui de vocês já sentiu ciúme nessa vida, e é bem provável que muitos de vocês já tenham sentido, sabem que o ciúme é um sentimento que nos toma, nos corrói, domina, porque é uma paixão. E a paixão, vocês sabem muito bem que paixão provém da palavra, isso mesmo, pathos, que do grego, né, pathos dá origem à paixão e também dá origem a, isso mesmo, o estudo do pathos, né, patologia, que não é o estudo do pathos, é o estudo das doenças.
Ou seja, a paixão é pathos, que é patologia, que é o estudo das doenças. Ou seja, ninguém fica apaixonado estando normal. A paixão nos tira de uma zona de conforto, ou da zona de domínio das emoções. Não que a gente domine nossas emoções como um todo. E o ciúme é uma coisa que é enlouquecedora, ensurdecedora. E aí, se a gente olha um cara que termina sozinho, que acaba com o seu relacionamento, se afasta do filho, independente se esse filho é dele ou não biológico, que acontece o que aconteceu por conta do ciúme, aí a gente vê uma obra que ela é genial. Se a gente não se preocupa se a Conceição beijou ou não beijou, na verdade isso pouco importa. O que importa é o papel que essa mulher, o papel social que essa mulher está, e o que acontece a partir da narrativa desse cara, e o que ela faz, como ela age. É isso que interessa. Estão acompanhando, pessoal? Assunto muito chato esse? Tá, o Renan, só deixa eu falar aqui, o Renan, ele detalha tanto a cena, mas deixa um furo que deixa o cara louco por não saber o que acontece. Esse não saber são essas incongruências, né? São as fissuras dentro da realidade. E aí, pessoal? Muita viagem, isso? Despertam, ou vocês estão tudo interessados no travesseiro de vocês nesse momento? Que deve estar bom pra caramba, imagino, né? Que eu estou aqui, diante da câmera, sentado, né? Mas minha filha tá ali do lado, dormindo. Por isso que eu tô falando mais baixinho hoje, com o microfone aqui grudado. Mas eu não sei, eu imagino que a maioria deve estar deitada com o celular. Que nada, sentadinho na minha cadeira desconfortável. Beleza. Eu tava deitado, agora eu levantei tudo pro computador agora. Mas tá Eu dando pra... ter aula numa cadeira desconfortável. Tudo a mimir. Mas, pessoal, tá dando pra compreender, assim? Tão seguindo, ou tá muito complicado, muito hermético o assunto que... Eu não sei, eu falo de Machado de Assis e desse período do realismo, porque eu realmente adoro tudo que acontece no século XIX, século XX, eu acho muito sedutor. Mas eu acho, né? Não significa que vocês vão achar, né? Não, senhor, eu gosto muito da história do Machado de Assis, da época também, é muito interessante, tá ligado? Tipo, como o senhor falou ali, do jeito que ele cresceu, tal, sem, tipo, aprendendo a ler daquele jeito, tá ligado? Eu acho muito massa, muito massa. Uhum. Tá, que mais de observação, pessoal? Sobre o conto. Senhor, não é bem sobre o conto, mas, tipo assim, sobre as histórias da época. Eu não posso deixar passar que eu percebi que uma grande quantidade de contos dessa época são contos que romantizam o fato do cara ser corno. É que não é um romantismo. Você tá falando do cara, do homem ser traído. É isso, né, Carlos? Sim, a maioria das histórias que tem é meio que um romance ou alguma história que, tipo, o cara é corno na história. Tipo assim, Então, Carlos, veja só. Então, é que essa temática é uma temática realista. Porque, veja só, era instituído, não de maneira institucional, mas eu digo social, de que o homem tinha suas amantes e que isso estava socialmente aceito. Não socialmente falado, a boca aberta, mas era comum que isso acontecesse. Não se falava,
né? Porque o que importa é parecer ser, e não o ser em si. Então, os casamentos, existiam os casamentos, a estrutura, né, realista provoca, a estrutura burguesa é aquela provocada pelo realismo, que eles parecem um casal feliz, mas o cara trai a mulher. E a mulher sempre num papel resignado, sempre num papel subjugado ao homem. Ao tratar essa mulher como uma figura que tem desejos e que vai em busca deles, porque ela quer viver essas emoções, tanto quanto o homem, que sai e tem casos por aí, é uma mudança de paradigma muito grande. E é um processo de libertação da personagem feminina, que é um processo de libertação das mulheres na história. Porque o primeiro movimento feminista, ele acontece no final no final, a primeira onda feminista acontece no final do século XIX. E tem uma obra chamada Casa de Bonecas, eu vou escrever aqui para vocês caso alguém se interesse. Aqui, ó. Casa de Bonecas de Henrik Ibsen. Ele ele é norueguês. Ele foi escrito em 1881, 82. Eu acho que é 81, tá? Uma pesquisa rápida na internet dá pra ver. 81, 82. Ai, eu não consigo ficar com essas coisas, vou ter que colocar aqui para pegar. Então, 79. 1879. Tem uma personagem que é a Nora Helmer, a Nora, que ela é casada, e é casa de bonecas porque ela é tratada pelo marido como uma bonequinha fútil, que só está em casa para ser fútil, tem empregados, e ela tem seus filhos, tem 2 filhos, e ela é uma bonequinha. Por isso é chamada casa de bonecas. O que acontece é que essa mulher, ela vai chegando num ponto que ela não suporta mais ser uma boneca dentro dessa casa de bonecas por um marido que a trata como se fosse uma idiota. E essa mulher abandona a casa. Ela fala, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais esse marido, eu não quero mais esse papel de mãe desses filhos nessa estrutura. E ela abandona. Não é, obviamente, uma defesa às pessoas que abandonam filhos, abandonam lares, deixando filhos, né? Uma coisa é abandonar um marido ou abandonar uma esposa dentro de uma relação opressiva. Uma outra coisa é você abandonar filho e tal. Não é uma defesa disso. O que eu quero chamar a atenção é essa mulher que, dentro da história, o homem sempre abandona, né, a casa e abandona a mulher, abandona os filhos. Essa mulher, ela decide se emancipar. E ela sai de casa, ela sai e deixa o papel de mulher domesticada. Essa é a primeira obra considerada a primeira obra feminista, ou, embora Ibsen não fosse um feminista, é uma obra considerada como a primeira, aquela que dá o pontapé do primeiro movimento, a primeira onda feminista. Então isso, né, quando a gente vê esse papel da mulher, que sempre volta, é um período de emancipação e de um direito que se torna, assim, como se a mulher passasse, então, ou finalmente, a lutar pelos mesmos direitos que os homens têm, inclusive de trair, socialmente, né? Porque um direito não um direito conquistado no sentido jurídico da coisa, né? Que mais, pessoal? Esses dias eu tava assistindo uma série que inclusive é muito boa, super recomendo, que é O Conto da Aya, o nome, The Handmaid's Tale. Meu, que série maravilhosa. Uhum. Mas tá, e eu achei muito interessante que, tipo, eu vou dar uma resumidinha, assim, pra quem não assistiu. Tipo o governo dos Estados Unidos lá, beleza, tem as pessoas nos Estados Unidos, aí os seres humanos começam a ter uma fertilidade muito baixa, tipo, poucas mulheres continuam férteis,
Aí uma organização religiosa, vamos colocar assim, assume o poder, tipo, com um confronto armado e basicamente torna essas mulheres escravas. Isso, Zeuá Virogilda, exatamente. Torna essas mulheres escravas, assim, sexuais na prática, dos comandantes que tomaram o poder, assim, que só eles, daí no caso, teriam filhos. Aí elas, tipo, perdem todos os direitos delas, servem somente para ter filhos, assim, não vou dar muito spoiler, mas eu achei muito interessante a parte em que as mulheres realmente, no caso as senhoras desses comandantes, né, são mulheres que não podiam ter filhos e que faziam toda uma cerimônia para simbolizar que estavam tendo um filho desse comandante, porque o filho dessa aia, que no caso era a escrava, vamos dizer assim, ia ser dado para essa senhora e depois essa aia ia embora. Eu achei muito interessante que quando essas mulheres quiseram ter uma independência, vamos dizer assim, no sentido de poder ler de novo, porque pela Bíblia elas não podiam ler, ou de poder fazer qualquer coisa que elas quisessem de novo, mas principalmente a leitura ali, que foi a questão, né, elas não poderem exercer a profissão delas diante de Gilead, tipo, elas foram basicamente pedir para os maridos delas, que eram os comandantes, e quando elas foram pedir, tipo, porque elas também foram idealizadoras do movimento. Mas mesmo assim, quando elas foram pedir, meio que eles simplesmente, sei lá, cortaram o dedo de uma mulher lá, assim. Tipo, mostra o quanto às vezes o homem da época até hoje tem medo, tipo, de dar poder pra, pra mulher. E às vezes eu não acho pela questão de ser mulher num sentido diferente. Eu acho que o homem tem medo de que aumente a concorrência do espaço dele nos lugares de poder, tipo como pessoas mesmo. E eu acho que isso é representado em muitos setores assim da sociedade, ainda mais em 1800 e pouco, né? Tipo, no caso, falando dos contos ali, né? Que o senhor disse. Uhum, legal, Vitor. Que bom que você está assistindo. Vocês podem ler o livro também, da Margaret, que é uma canadense, tá viva ainda, é contemporânea, e ela é contemporânea. A primeira temporada, Vitor, se você não leu o livro, a primeira temporada é o livro em si. E a Margaret, que é a autora, ela Atwood, Margaret Atwood, ela acompanhou toda a adaptação para o seriado, tanto no a primeira temporada quanto a segunda temporada, e ela continua, só não saiu a temporada, quer dizer, vai sair agora a terceira temporada, porque por conta da pandemia, e aí ela atrasou, mas vai sair a terceira temporada. A segunda e a terceira não é mais o livro, né? Mas ela participou da escrita que está sendo feita a série, né? O senhor viu que ela vai lançar mais um livro contando a história no olhar, tipo, pelo olhar da tia Lídia lá. Tipo, a tia Não. Lídia contando. Aham, eu quero muito ler esse livro. Uhum. Não tinha visto essa informação, não. Mas é um romance distópico. Vocês sabem que existe a utopia, né, que é um campo idealizado de, de, alguma, de algum contexto, né, de alguma ideia, de alguma ideologia. E a distopia é justamente aquela utopia que ela não é realizada e ela passa a ser contorcida, né, ou distorcida. E a gente chama um romance distópico. Então é criada uma situação que supõe uma ideologia, mas ele é totalmente distópico porque ele é de uma violência sem tamanho, é desumano, né? Ele se pressupõe a ser humano e ele é totalmente desumano, né? Mas é muito bom, acho que a recomendação do Vitor é excepcional. Ô Vitor, você está assistindo onde? Na HBO, na Amazon? Eu não lembro Como eu não disso. tenho dinheiro muito assim, né? Vamos colocar assim, pra pagar, porque dava assistindo Paramount+, ou no Google Play. Eu tenho um aplicativozinho que é bem confiável, vamos colocar assim, sabe? Uhum, Que eu tá. peguei assim, meio pirata.
Se quiser, eu vou até passar aqui no chat pra quem. Não, passa não. É? Então eu não vou passar Não, no não. chat. A vida é assim. É, Depois não, eu mando em outro lugar. tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Uma pergunta. Antes da aula de hoje, que a gente vai dar 1 hora agora de aula, e terminando a aula de hoje, vocês saem da aula de hoje com uma clareza maior sobre o período do realismo literário, do contexto de Machado de Assis? A gente conseguiu fazer um percurso nessa aula em que a gente entrou conhecendo uma coisa e está terminando ela assim com mais conhecimento acerca do período, da obra, sim ou não? Por mim, sim. Sim, senhor. Além do fato de tu ter explicado, tipo, toda a obra pra gente, tu também deu uns 3, 5 exemplos de outros livros da mesma época que a gente lê. Tipo assim, isso aí eu tô bem explicado. Tá. Legal, que bom. Então tá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal, para só deixar claro a tarefa que nós temos para a próxima aula. Tá compartilhando aqui. Aqui, ó, isso aqui é no SIGA, tá? No SIGA, a nossa aula de hoje, dia 26. Então, a gente tratou. Qual é a atividade que vocês têm? A continuidade, né? Continuar no material teórico ali. A parte 3 é uma metade de folha, para vocês continuarem uma leitura, porque isso tudo que a gente está falando, ele está também sistematizado nesse material teórico. Então, eu não vou ficar lendo o material teórico aqui com vocês, e ele é um material, enfim, para que vocês possam ter na leitura isso que eu estou falando aqui, né? E aí vocês têm o seguinte, atividade 3, não 2, tá? Aqui atividade 3, ler e escutar o conto A Cartomante do Machado de Assis. A leitura pode ser feita na parte aqui na parte do prática de leitura, e aqui está o link para vocês escutarem A Cartomante. Perfeito? E aí a gente, na aula que vem, do dia 3, segunda-feira, a gente trata da Cartomante do Machado de Assis, porque aí a gente, depois disso, a gente vai estar chegando na parte final, que é uma avaliação, tá? A gente no dia 10, ou seja, daqui 2 semanas, a gente vai ter uma avaliação. E aí vai ser lá no SIGA que vocês vão responder algumas questões a ver com o que a gente está discutindo aqui. Beleza? Vou encerrar a gravação da aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu esclareço ainda.